Opa, beleza? Você está no Spoilers Arcanos, o arsenal de RPG do mestre Gufigar. Bom, eu sou o Gufigar e hoje nós vamos dar uma folheada no livro The Witcher RPG, da editora Devi. Bora lá? Então pessoal, aqui estamos com o nosso livro, mas antes de qualquer coisa, só lembra de dar um joinha no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque você sabe que ajuda muito o trabalho aqui. Mas então vamos lá, The Witcher RPG foi publicado originalmente pela Artasaurian Games, em parceria com a CD Projekt Red, e quem trouxe para o Brasil foi a editora Devi. O livro é capa dura, com mais de 300 páginas de conteúdo, mostrando tudo o que você precisa para se aventurar no mundo de The Witcher, apresentando um sistema completo, totalmente atrelado ao cenário. Eu sei que o The Witcher é uma franquia já bastante conhecida, mas eu acho que vale dar uma introduçãozinha, porque às vezes, pra quem não conhece, pode ser um pouco confuso entender que existem séries, livros, jogos e até quadrinhos, de The Witcher. A parada, pessoal, é que originalmente The Witcher foi criado pelo escritor polonês Andrzej Sapkowski, que começou escrevendo uma série de contos do bruxo Geralt de Rivia, mas depois emplacou uma série de romances, após o sucesso que fez. Eu tenho aqui as 8 edições dos livros publicados no Brasil pela editora Martins Fontes. E aí, o Geralt de Rivia, personagem principal da história, é um bruxo, um matador de monstros profissional que foi treinado física e mentalmente para combater criaturas bestiais que vagam pelo mundo. Além do treinamento rigoroso, os bruxos também passam por mutações, com a chamada prova das ervas, que modifica o corpo do bruxo para se tornar mais forte e resistente, pelo menos se ele der sorte de sobreviver ao processo. O universo de fantasia de The Witcher se trata de um mundo cruel e sombrio, e o personagem Geralt de Rivia não vai ter que lidar apenas com grandes monstros macabros, mas também com humanos, elfos e anões que muitas vezes podem ser ainda mais perversos que essas criaturas. Nós ainda vamos falar mais sobre esse cenário olhando o livro de RPG aqui, pois ele vai estar totalmente atrelado ao sistema e presente em todo o material. Mas antes disso, vamos falar dos jogos eletrônicos de The Witcher. Criados pela empresa polonesa CD Projekt Red, os jogos vão se passar alguns anos após os livros, sendo uma espécie de continuação para a série literária de Sapkowski. O The Witcher 3 The Wild Hunt fez um mega sucesso e dispensa comentários. É um dos melhores jogos que eu já joguei e foi ele quem me introduziu nesse universo de fantasia incrível. Por fim, a série da Netflix propõe adaptar as histórias dos livros e os quadrinhos da Dark Horse são uma coisa à parte, aventuras paralelas do bruxo Geralt de Rivia. Dito tudo isso, vamos voltar pro RPG, No capítulo de introdução, temos o tópico História Recente, que faz um panorama rápido de informações pertinentes sobre o período histórico no cenário que o livro irá explorar. Logo depois teremos as fichas de personagens icônicos da saga, como o principal Geralt de Rivia, a feiticeira Yennefer de Vengerberg, o bardo Dandelion. Aqui vale uma curiosidade, o nome original do bardo amigo de Geralt nos livros é Jaskier, que traduzindo seria a planta botão de ouro. Porém, quando a série foi traduzida do polonês para o inglês, a galera não quis usar o nome ao pé da letra, pois ficaria Buttercup, que é um termo em inglês também usado para caracterizar personagens fofinhos. Sendo assim, Jaskier em inglês ficou Dandelion, que seria dente de leão, mantendo a temática de plantas, mas com uma outra flor. O livro de RPG então vai estar usando esse nome Dandelion, ou Dandelion, como é pronunciada na dublagem em português dos jogos. Enfim, voltando aos personagens, também teremos o anão Zoltan, a feiticeira Triss Merigold, entre outros. O que eu acho legal do livro trazer essas fichas, pessoal, é porque já dá uma noção de como seriam esses personagens icônicos dentro das mecânicas desse cenário de RPG. Assim você pode espelhar os personagens que você criar nos heróis e heroínas da saga. Chegamos então na seção Criando o seu próprio personagem. Aqui, o livro irá passar pelos 7 passos que contemplam essa criação de personagem, como escolher a raça, construir um caminho de vida, escolher uma profissão, escolher as estatísticas, perícias adquiridas, dinheiro e equipamento. O primeiro tópico é o das raças, que teremos humanos, anões, elfos e bruxos. Os bruxos, apesar de serem humanos, eles são considerados uma raça no livro por conta das mutações que sofreram, e eles são realmente um caso à parte, pois o bruxo vai ser tanto uma raça como uma profissão, e veremos mais sobre as profissões daqui a pouquinho. A escolha da raça em The Witcher RPG vai ditar, para além das vantagens específicas, também como a sociedade vê o seu personagem. Isso acontece porque na história do cenário, o continente era habitado no passado pelas chamadas raças ancestrais, que seriam os anões, os elfos e os gnomos. Com o passar dos anos, os humanos chegaram e não demorou muito para que eles começassem a tretar com as raças ancestrais ali, subjugando-as e tomando controle do continente. O mundo
mundo sombrio criado por Sapkowicz, pessoal, vai abordar muitas questões delicadas e o preconceito racial vai estar realmente muito presente nessa sociedade cruel desse cenário. O livro, então, traz essa tabela informando como as raças são recebidas, utilizando termos como igual, temido, tolerado e odiado, separados por regiões do continente. Os bruxos também não são muito bem vistos, tanto pela desconfiança da sociedade a respeito de sua profissão, quanto pelo fato das suas mutações trazerem mudanças físicas muitas vezes consideradas desagradáveis. Quem dera eu recebesse mutações para ficar assim. Vocês conseguem ver aqui também que a tabela irá contemplar os magos, que apesar de não serem uma raça, mas sim uma profissão, eles carregam consigo uma posição social relevante no cenário, já que não é todo lugar que a magia é benquista. Passando pelas raças, teremos o tópico dos caminhos da vida. Essa parte aqui eu acho sensacional, porque ela traz diversas tabelas para você criar a história do seu personagem, considerando que você pode ler as opções para escolher e adaptar ou até rolar aleatoriamente para ver o que sai aqui, né? Eu adoro tabelas aleatórias em RPG, pessoal, e essas daqui não fogem disso, são realmente muito boas. Podemos rolar aqui a terra natal do personagem, o destino familiar, com tabelas próprias para pais, irmãos e amigos, além de elementos da vida do personagem, com sorte, infortúnios, aliados e inimigos, e até romances possíveis aí na vida dele. Aqui você consegue criar muitos detalhes, além de fazer ele enraizado no mundo, sabe? Porque todas as tabelas aqui irão levar em conta o cenário de The Witcher. Eu ainda tenho muito para falar do livro, pessoal, então não vou me prolongar aqui, mas se você gostar do vídeo, eu posso voltar a fazer outros sobre esse RPG aqui, talvez até rolando aí um personagem aleatório, né, gerando o background dele aí com essas tabelas. Depois da raça e dos caminhos de vida, o personagem irá escolher uma profissão, que irá ditar o que ele ou ela sabe fazer de melhor. Cada profissão tem 5 partes: perícia essencial, vigor, vantagens mágicas, pacote de perícias e equipamento inicial. Dito isso, nós teremos no livro as 9 profissões do jogo. São elas: bardo, artesão, criminoso, doutor, mago, homem de armas, comerciante, sacerdote e bruxo, que, como eu disse antes, é também considerado uma raça. Outro tópico importante aqui do jogo são as estatísticas, que vão variar numa escala de 1 a 10, onde quanto maior for o valor, melhor é o personagem naquela estatística em específico. Teremos então inteligência, que irá ditar a capacidade do personagem de resolver enigmas e adquirir conhecimento científico. Reflexos, para lutar, esquivar e reagir rapidamente. Destreza, para ataques à distância, coordenação e equilíbrio. Corpo, para coisas relacionadas com força e resistência. Velocidade, que representa o quão rápido o personagem se movimenta. Empatia, para lidar com as emoções, persuadir e seduzir. Criar, para utilizar máquinas e criar coisas. Vontade, para intimidar, resistir a danos mentais e utilizar magia. E sorte, para mudar as coisas a seu favor. Antes de realizar qualquer jogada de perícia, o jogador pode, se quiser, gastar alguns pontos de sorte para aumentar a sua chance de realizar aquela façanha. Para determinar os atributos, pessoal, o jogador irá rolar um D10 para cada uma das 9 estatísticas, rolando novamente caso cair 1 ou 2 no dado. O mestre também pode passar uma certa quantidade de ponto para os jogadores distribuírem sem precisarem rolar o dado. Lembrando que normalmente nenhuma estatística pode passar de 10, apesar de que algumas mutações e traços raciais podem fazer o seu personagem ir para além desse limite. A partir disso, será possível determinar as estatísticas derivadas, que irão seguir fórmulas específicas relacionadas com uma ou mais estatísticas principais. Por exemplo, somando a estatística corpo e a estatística vontade e dividindo por 2, você irá chegar em vários valores de estatísticas derivadas consultando a tabela de físico aqui. Os pontos de vida, por exemplo, é o quanto de dano o personagem suporta antes de entrar em estado de morte. Chegamos então nas perícias, que definem o treinamento mais específico do personagem. Durante a criação do personagem, os jogadores irão distribuir 44 pontos nessas perícias, sendo que o pacote de perícias da profissão irá ditar 11 perícias principais nos quais o personagem precisa investir pelo menos um ponto. Eu não vou ficar entrando em termos muito técnicos e nas nuances do sistema aqui, pessoal, porque a ideia é realmente fazer um panorama geral do livro, informando apenas o básico para vocês entenderem cada tópico. Dito isso, o que eu acho mais importante sacar aqui é que o The Witcher RPG vai ter seu sistema girando em torno de perícias, onde as ações do personagem são testadas rolando um D10 e somando o valor da perícia mais a estatística relacionada com ela e comparando com o valor estipulado pelo mestre.
O livro irá listar todas as perícias aqui, dividindo elas por estatísticas relacionadas e descrevendo todas elas mais profundamente nas páginas seguintes. E nós também vamos ter a árvore de perícias. O que acontece é que cada uma das profissões possui o que o livro chama de perícia essencial, que é uma perícia exclusiva que cada profissão vai ter. O legal aqui é que essas perícias essenciais progridem em 3 caminhos diferentes, trazendo uma variedade bem bacana para as profissões do jogo. Quando seu personagem evoluir e ganhar novos pontos, ele vai poder investir eles na sua árvore de perícia da profissão, podendo realmente investir pontos em diferentes caminhos ou realmente se especializar em um só e ficar muito bom naquele. O bardo, por exemplo, pode seguir pelo caminho do encantador, do informante e do manipulador. Os magos podem ser políticos, cientistas ou arquimagos, e os bruxos, um mago guerreiro, mutante e caça-monstros. Esses são apenas 3 exemplos, mas todas as 9 profissões do livro terão sua árvore de perícia para customizar o personagem. Vamos então dar um pequeno salto aqui no livro para chegar na seção de magia no mundo de The Witcher. Nesse mundo de fantasia aqui, pessoal, algumas pessoas irão nascer com o dom da magia, conhecida como a capacidade de controlar a energia chamada de caos primordial. Basicamente, essa energia é extraída dos 4 planos elementais que circulam o globo, criando magias da terra, do ar, da água ou do fogo. E no cenário de The Witcher, a magia é tratada como uma coisa perigosa. Nos Reinos do Norte, mulheres que são identificadas como possíveis usuárias de magia são enviadas para a escola de magia de Aretusa, na ilha de Thanedd. Já os homens vão para a escola de Ban-Ard, em Cadwyn. O Império de Nilfgaard, no sul, já possui a magia como algo mais institucionalizado, obrigando seus usuários a se inscreverem na grande academia de Gayson Hall, onde vão aprender não apenas o uso da magia, mas também a servir a nação como magos patriotas. Essa parte do livro irá mostrar os feitiços de mago, listados e divididos aqui nessa tabela que informa os seus elementos e sua dificuldade de uso. Depois, os feitiços são descritos nas páginas seguintes, todos eles com custo de estamina, uma estatística derivada que todos os personagens possuem, tirando a média de corpo e vontade e consultando aquela tabela de físico lá atrás que a gente já viu. Depois dos feitiços dos magos, teremos as invocações de sacerdote. Existem sacerdotes e druidas no cenário de The Witcher, pessoal. Os sacerdotes acreditam que os poderes vêm de algum deus, enquanto os druidas acreditam que receberam o dom da magia para preservarem o equilíbrio inerente do mundo e da natureza. O massa aqui é que o mundo não irá tratar como um fato essas diferentes fontes de magia. Inclusive, existem magos e magas que defendem que no fim das contas é tudo magia mesmo, só é canalizada de uma forma desconhecida por eles, mas que no fim das contas não vem nada de um deus ou de um equilíbrio da natureza. Pelo menos é que alguns magos acreditam. Porém, o fato é que as invocações são exclusivas dos druidas e sacerdotes, e magos são incapazes de aprendê-las por essa maneira totalmente diferente que tais habilidades mágicas são empregadas. Enfim, temos tabelas então listando as invocações de druida e sacerdote e suas descrições aprofundadas nas páginas seguintes. Sinais de bruxo também estão na seção magia no mundo de The Witcher. Esses sinais são pequenos truques mágicos mais simples, uma forma prática e funcional que os bruxos encontraram para também terem uma ajudinha arcana. Todos eles são descritos aqui nessas 2 páginas. Teremos também aqui os rituais. Essa é uma forma de magia formulaica, repleta de firulas aí como componentes materiais e passos cruciais a serem seguidos. Tudo isso torna o processo dos rituais mais demorado, ao contrário dos feitiços instantâneos que vimos anteriormente. Porém, gastando o tempo necessário para seguir todos os passos, a realização de um ritual pode invocar efeitos mágicos que muitas vezes excedem o poder da magia comum. Enfim, os rituais são listados e detalhados aqui no livro. Por último, temos os hexes, ou maldições, considerado uma das piores e mais terríveis formas de magia no mundo de The Witcher. Essas maldições são fenômenos mágicos que surgem quando a tensão está alta, o sangue está fervendo e o ódio toma conta. Elas não drenam a magia dos planos elementais como normalmente é feito, mas muito provavelmente de demônios que vivem no grande vazio além do plano mortal. As maldições estão aqui no livro, use por sua conta e risco. Daí pra frente no livro, pessoal, teremos informações mais técnicas que eu irei passar rapidamente. A parte de artesãos e alquimistas é bem interessante, mostrando que o sistema de criar e reparar equipamentos e poções é muito bem-vindo para um grupo de aventureiros nesse mundo, dando um destaque forte para isso. Teremos esse sistema explicado aqui e o mais legal pra mim é a parte dos ingredientes. Acho bem massa esses componentes de criação de armas e armaduras, assim como essas substâncias alquímicas aqui que o livro vai apresentar. O combate em The Witcher é bastante técnico e
vale um vídeo inteiro à parte. Só pra vocês terem uma noção, o livro começa a falar das regras de combate na página 149 e termina só na 177, explorando todas as mecânicas e estratégias de luta que serão cruciais para sobreviver em um mundo tão perigoso. Depois disso, temos a seção do mundo de The Witcher. Essa é uma das minhas partes favoritas do livro, pois vai aprofundar na história do cenário que eu digo que quanto mais eu conheço, mais se torna um dos meus cenários de fantasia favoritos. Teremos então mais detalhes sobre os reinos do norte, as terras ancestrais dos anões, elfos, dríades e gnomos, assim como o Império de Nilfgaard e todos os reinos que foram subjugados e anexados nessa grande potência militar imperial. Seremos apresentados aqui também para as facções importantes do cenário, com mais detalhes sobre os bruxos, os magos, os Scoia'tael e entre outros. E por último temos as religiões poderosas, como o culto da deusa Melitele, o Fogo Eterno, Freya e o Grande Sol. Depois dessa parte de lore, entraremos numa parte do livro mais focada para o mestre do jogo, aquele que vai narrar a história. Começando em O Guia do Mestre aqui, onde teremos aquelas informações necessárias para ajudar quem for exercer o papel de narrar o jogo. Para mim, o maior destaque dessa parte é o tópico romance e como não ficar esquisito. Aqui teremos algumas dicas sobre como narrar romance nas mesas, algo que em um cenário mais adulto como de The Witcher pode acabar acontecendo. Teremos também experimentos, runas e relíquias, que são basicamente aqueles itens mágicos e valiosos que os personagens dos jogadores e jogadoras podem acabar encontrando. O livro traz um bestiário aqui também, mostrando os tipos de monstros que você vai encontrar, assim como a descrição mais aprofundada deles nas páginas seguintes. Eu curto bastante a forma como são organizados os monstros aqui, sempre com uma página dupla contemplando uma ilustração grande, as estatísticas e as informações sobre a criatura que os personagens poderão saber com um teste específico. Por fim, o livro fecha com uma aventura pronta, chamada Para Todos, Uma Boa Noite. Se você quiser mais aventuras prontas aí para usar, a Devir também publicou o livro de contos, com 6 aventuras prontas completas para usar, além de conteúdo extra, como novos equipamentos, feitiços, raças e outras paradas. E é isso, quem acompanha o canal aqui sabe que eu defendo muito a ideia de que os materiais de RPG são sempre expansíveis, né? E você pode utilizá-los em diferentes propostas e estilos de jogo. Sendo assim, independentemente do sistema de fantasia que você estiver usando, eu acho que o The Witcher RPG pode ser uma boa aquisição para você usar algumas coisas que o livro traz aqui. Você pode utilizar os caminhos de vida para criar personagens e NPCs adaptados para o cenário da sua campanha, pode consultar os ingredientes alquímicos e materiais para forjar armas e armaduras, além de aprender mais sobre o cenário de The Witcher para você conhecer esses elementos sombrios e talvez acrescentar nos seus jogos aí. Caso tiver interesse em adquirir esse livro, considere comprar no meu link de afiliados da Amazon, que eu vou estar deixando na descrição desse vídeo. É uma ótima maneira para você apoiar os Spoilers Arcanos aqui, sem pagar nada a mais por isso, apenas o valor do livro mesmo. E é isso, pessoal, valeu demais! Muito obrigado por assistir este vídeo até o final. Se você gostou, clique no card da esquerda para assistir o vídeo anterior e não se esqueça de assinar o canal para conferir os lançamentos futuros. Até mais! Uhul!